Olá, eu sou o Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Neste call nós vamos falar da rentabilidade, do posicionamento e do cenário esperado para os próximos meses dos fundos macro da Claritas, que são Claritas Hedge, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisory. Bom, pessoal, no mês de março foi um mês bastante desafiador, que a gente pode dizer que foram anos em apenas um mês. A gente teve, no cenário internacional, apesar da rentabilidade final do cenário internacional ter sido positiva, com alta das bolsas, o S&P subindo mais de 3,5%, o Nasdaq subindo 7%, o MSCI Global subindo 3%, a gente teve dois eventos muito grandes no mês passado e mexeram bastante o cenário. O primeiro deles foi o impacto por conta de uma crise bancária acontecida com dois bancos americanos do Vale do Silício, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, que demonstraram todo o impacto da falta de performance, da crise de confiança que esses bancos sofreram por conta da elevação da taxa de juros ao longo dos últimos anos, né? Então você teve um risco, esses bancos quebraram, esses bancos foram absorvidos, e essa crise financeira muito rápida em meados do mês levou questionamentos até de uma possibilidade de uma crise sistêmica nos Estados Unidos. Isso espalhou para o mundo também como um todo. Nós percebemos que, em virtude desses bancos serem regionais, serem localizados, no caso do Silicon Valley Bank, focado nas startups ali no Vale do Silício, a gente viu que uma ação muito rápida por parte do Federal Reserve, provendo liquidez, acabou estancando que essa crise se espalhasse para outros bancos. Acho que a gente viu foi uma migração muito grande de depósitos desses bancos regionais para os bancos maiores, como um JP Morgan, um Citibank, mas o impacto secundário dessa crise, que foi contida tanto nos Estados Unidos quanto se espalhou para arrastar bancos como o Credit Suisse na Europa, que já estava com uma certa crise de desconfiança de seus balanços, de sua performance. Ele foi absorvido também rapidamente pelo banco UBS, também no mesmo mês, ou seja, os bancos centrais apoiaram as resoluções dessa crise inicial para que não se espalhasse e chegasse a uma crise sistêmica, mas o impacto dessa crise foi uma mudança aí de visão na política monetária por parte dos principais bancos centrais. Apesar dos bancos centrais continuarem mostrando resiliência em relação à inflação, começaram a ficar, a sinalização dos bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos, começou a ser na linha de cautela em relação ao impacto desse aperto de crédito vindo dessa quebra desses bancos. Então, o Banco Central americano, que saiu de uma política mais restritiva e forward guidance mais restritiva, passou a sinalizar que poderia ser mais dependente dos dados correntes do mês a mês. E como os dados de atividades têm vindo mais fraco, apesar da inflação ainda bastante resiliente, e essa crise ter demonstrado o quão restritivo se tornou o ambiente de juros para os americanos, isso demonstrou com que o Banco Central sinaliza que está próximo do fim do ciclo de aperto monetário. Consequentemente, os mercados de juros nos Estados Unidos saíram de uma precificação de taxa de juros terminal de 6% para uma taxa de juros terminal hoje de 4,25%. A gente deu um cavalo de pau nas curvas de juros americanas de longo prazo. Isso foi um movimento global, com uma queda de juros muito forte no mercado de juros internacional de funding, né, de curvas de juros esperadas. E a gente passou ainda de uma precificação residual de alta de juros para um corte hoje precificado na curva de juros americana de mais de 100 basis points. E com uma taxa terminal mais baixa também. Apesar dessa inflação mais resiliente. Então, aquele cenário de recessão esperada para os Estados Unidos ficou um pouco mais presente nos nossos cenários. Já o ECB, o Banco Central Europeu, continuou demonstrando, e a gente acredita que ele está certo em demonstrar que ele está afastado dessa parte da crise. A crise não foi no seu epicentro, consequentemente, ele continua, na nossa visão, tendo o trabalho de continuar apertando a política monetária, e a China não teve grandes alterações. A gente continuou vendo dados muito bons na China de PMIs, acelerando para patamares de 2020. A gente vê
a gente continua sinalizando um PIB de 5,5% na China, continuamos a ver o setor imobiliário tendo uma recuperação mais pungente. Consequentemente, a gente continua com um call de China indo bem, Estados Unidos indo na margem um pouco pior. Isso sinaliza um call de dólar mais fraco globalmente, isso sinaliza um call de bolsas, teoricamente, sinalizando uma necessidade de uma reprecificação num patamar mais baixo. Porém, as curvas de juros, na nossa visão, deram uma guinada muito forte de um patamar de juros mais alto para um patamar de juros mais baixo, já chamando para o famoso pivot point, ou seja, pivot point que é aquele da mudança de um stance de alta de taxa de juros para o Banco Central americano começar a pensar em baixas de taxa de juros. A gente não acredita que seja no curtíssimo prazo, mas a gente acha que o pico das curvas de juros acabaram sendo atingidos. Dessa forma, a gente teve um cenário onde a gente teve uma guinada muito forte nesse ambiente de negócio internacional, mas foi para um cenário mais positivo. No Brasil, a gente já não teve esse benefício principalmente nas bolsas aqui no Brasil, a gente não surfamos essa onda, porque a gente viu um fluxo de saída de estrangeiros aqui da nossa bolsa, depois de um mês de janeiro muito forte, a gente começou a ver fluxo de saídas mais fortes ao longo do mês de fevereiro. A gente viu sinalizações de uma atividade ligeiramente mais fraca, a gente viu sinalização de um Banco Central aqui no Brasil ainda forte, com bastante pressão política em cima do Roberto Campos Neto, o que é bastante ruim para o Prêmio de Risco Brasil. E uma sinalização vinda do arcabouço fiscal que foi desenhado, de uma certa forma, sinalizando que serão necessários os aumentos de receita e, consequentemente, em aumentos de receita, a gente pensa naturalmente em aumento de impostos. Então, a nossa Bolsa Brasileira acabou tendo uma queda de 3%, bastante volátil ao longo do mês. No mês de março, a gente teve a Bolsa atingindo patamares abaixo de 100 mil pontos. A gente vê não performando bem, principalmente por conta desse ambiente de ataque ao Banco Central que continua perdurando, na nossa visão, de uma maneira muito maléfica para os ativos brasileiros. O Banco Central, a gente teve um evento aí de uma quebra, quer dizer, de uma reprecificação para quase uma recuperação judicial das lojas americanas. A gente teve aí uma fraude no balanço contábil, esse aperto no mercado de crédito, esse impacto no mercado de crédito fez com que os spreads dos mercados de crédito fossem mais elevados, então a gente teve um impacto negativo aí do mercado de crédito na precificação da captação de crédito por parte dos principais tomadores, uma preocupação em relação à cadeia desse segmento de retail sendo um pouco mais impactado, mas a priori o Banco Central sinalizou na sua ata que ele está acompanhando o mercado de crédito, mas ele ainda não vê nenhum tipo de disfuncionalidade. Nós também não, apenas vemos um aumento no custo de captação do capital. O Banco Central também sinalizou, como a gente percebe que a atividade está um pouco mais fraca no Brasil, a gente percebe um PIB aqui no Brasil por volta de 0,6%, a depender do PIB agrícola no primeiro TRI, que se surpreender para cima, aí assim a gente pode ter um PIB mais próximo a 1%. Na nossa visão, ainda vemos um PIB na ordem de 0,6% com impacto defasado das políticas monetárias, aqui restritivas no Brasil ao longo dos últimos anos. O Banco Central concorda com a gente nesse sentido. A gente vê uma inflação no Brasil ainda bastante resiliente, mais contida, está indo, mas ainda resiliente, que começa a dar sinalizações de possibilidades de easing monetário, que na nossa visão deve acontecer ao longo do segundo semestre, e aí pode ser antecipado para o começo do segundo semestre, a depender do cenário internacional e de quão fraca venha essa queda da inflação corrente. E mais do que isso, venha essa queda em cima do cenário esperado de expectativas de inflação decorrentes desse novo arcabouço fiscal, que eu já falo daqui a pouco. E aí o Banco Central, nesse cenário, ele não sinalizou nenhum corte, ainda veio com um discurso bastante hawkish nessa última reunião do Copom, e isso teve um impacto ainda mais positivo no código de atividade, consequentemente nas bolsas de valores. Na curva de juros, a gente teve uma curva de juros caindo no Brasil, principalmente as pontas mais longas de juros no Brasil, por conta desse discurso do Banco Central, e da liberação do arcabouço fiscal, do anúncio do arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal, na nossa visão, ele veio de uma maneira
ele é bem intencionado, mas ele tem em limitar as despesas a não passarem acima do nível da receita. Porém, para ele fechar as suas contas, ele precisa ter um ambiente de novas arrecadações, um aumento na arrecadação, que, na nossa visão, deve vir através de impostos, de novos impostos ou novos serviços sendo cobrados, algumas velhas apostas como JCP, dividendos, aumento de impostos em cima de jogos, em cima de loterias esportivas e assim por diante. Mas, ou seja, para estabilizar a sua dívida, a sua relação dívida-PIB no longo prazo, precisa ter uma arrecadação. Se não tiver, a gente bate uma dívida PIB em 2031 de mais de 100%. Isso nos preocupa de uma certa forma, mas em tratando-se de um governo de esquerda que naturalmente foi eleito para ter essa expansão do seu lado do fomento ao mercado, à população, a gente acredita que esse pacote ele precisa passar por alguns desafios no Congresso, porém ele mostra uma boa intenção e uma força do ministro Fernando Haddad em lançar um pacote sem ser alterado ao longo do caminho de aprovação, né? Desde o Lula até os líderes partidários. Então, acreditamos que o pacote, na nossa visão, a gente está esperando a execução desse pacote, a implementação desse pacote, que vai ter bastante desafio aí no Congresso para ser implementado. Porém, foi um pacote bem intencionado e isso ajudou aí a gente a ter uma ligeira valorização do real, até a gente ter uma queda nas curvas de juros no Brasil. Continuamos com uma visão cautelosa em relação a esse pacote fiscal, por não acreditar que ele é a bala de prata nele, consegue alcançar uma âncora firme em relação ao medo de gastos fiscais exacerbados, e isso faz com que as expectativas de inflação continuem desancoradas no médio e longo prazo, proibindo o Banco Central de fazer um corte de juros mais já no curto prazo. A gente precisa ver a evolução desse pacote fiscal no Congresso para a gente conseguir ter mais dados, para a gente conseguir antecipar eventualmente o nosso cenário de corte de juros, que vislumbra um ciclo de corte de juros na ordem de 350 bases. A gente só tenta ver quando ele deve começar, se no começo do segundo semestre ou mais no final do segundo semestre. Isso a depender aí de ambiente de condução dessa política monetária, dessa política fiscal no Congresso. Bom, o nosso posicionamento hoje em dia continua a ser aplicado em taxa de juros no Brasil, em vértices intermediários, com algumas apostas nos vértices curtos, nominais e taxa de juros reais. Temos proteções disso comprado em inflação implícita e comprados em inclinações de curvas, que fizeram a gente sofrer bastante no mês passado, justamente por conta que acabou neutralizando, de certa forma, o P&L da nossa posição aplicada no book de juros nominal. A gente teve uma queda da inflação implícita e uma queda das inclinações de curvas por conta desse cenário internacional. No cenário offshore, a gente estávamos nos fundos locais, no Claritas Institucional, Claritas Advisory, Claritas Inflação Institucional, zerados em posições tomadas, mas nos fundos de mais alta volatilidade, Claritas Hedge, Claritas Total Return, estavam tomados em taxas de juros americanas de curtíssimo prazo que foram zeradas, com ganhos desde o seu início de estratégia, mas no mês de março teve um prejuízo na ponta de curva de juros americana, mas mais do que isso, a nossa posição tomada na taxa de juros japonesa no mês passado teve um impacto bastante grande em virtude do Banco Central japonês não demonstrar ainda, neste momento, na sua transição de diretoria do Banco Central japonês para o EDA, a gente não viu uma sinalização ainda de mudança na política de controle da curva de juros japonesa. Consequentemente, a gente teve uma queda muito importante na curva de juros japonesa. O intervalo de juros no Japão de 10 anos entre 0,25 e 0,50, a gente tem a expectativa até o final do ano dessa banda superior ser alterada. E no mês passado, por conta da crise financeira global e da não alteração
da curva de juros da curva de juros japonesa. Essa curva de japonesa ela sofreu 40 vezes no mês passado. Então a gente teve um prejuízo considerável na nossa posição de juros japonesa, que foi reduzida. Continuamos a carregar uma posição tomada em juros japonês, mas de uma maneira um pouco mais reduzida por ser um core position nosso de médio e longo prazo. Então os fundos de alta volatilidade tiveram um prejuízo no book de juros como um todo, em função da curva de juros japonesa no mês passado. Já os fundos locais ficaram com seu PNL próximo a zero nas posições de juros local. O nosso book de moedas teve uma performance neutra no mês passado. A gente está com muito cross de moedas entre comprado em euro, vendido em libra, comprado em Austrália, vendido em Nova Zelândia. Ficamos comprados em México, vendido em Brasil durante um tempo. Mas a gente está com posições bastante neutras no nosso book de moedas e a gente tem sem grandes convicções direcionais. O nosso book de bolsa, no mês passado, tivemos um mês ruim do nosso book de bolsas, principalmente no nosso book de stock picking, em virtude de uma queda muito grande do preço do petróleo mês passado. A própria commodity, o petróleo, chegou a bater $63 no preço do barril do petróleo nos Estados Unidos, no WTI. Isso fez com que o nosso book de petróleo, nas commodities petróleo nos fundos mais alta vol também tivesse uma queda, mas continuamos a segurar posições compradas em petróleos, continuamos a gostar do cenário de petróleo em função do cenário de oferta e demanda e do cenário de reatividade, de reaquecimento e de reabertura da economia chinesa. E o nosso book de stock picking sofreu principalmente por conta do book de petróleo e do setor de saúde, que teve uma queda bastante importante. Então o nosso book de stock picking, nossa bolsa doméstica, teve um prejuízo na sua composição. Continuamos a ter uma posição mais neutra, focada um pouco mais no cenário de commodities. A gente migrou um pouco da posição para small caps, para esse cenário de empresas que se beneficiam da queda da curva de juros aqui no Brasil, que nós acreditamos que acontecerá ao longo do segundo semestre. E esse cenário de ações brasileiras que para a gente estão na bacia das almas, estão muito baratas, o valor delas está muito barato, porém não tem momentum para essas bolsas, para essas ações brasileiras ganharem valorização no curto prazo, salvo se a gente tiver algo muito positivo vindo pela parte do governo no lado fiscal, ou o corte de juros no Brasil ser antecipado. Por isso a gente fica com posições ainda bastante protegidas, nossa carteira de bolsa local com uma distribuição bastante defensiva e 80% defendida através de índice futuro. Então nossa exposição direcional é mínima e uma carteira bastante diversificada. A performance dos fundos no mês de março não foi positiva. A gente teve uma performance bastante não satisfatória nos fundos mais de média e alta volatilidade. O Clarity Hedge rodou 0,63 negativo no mês de março. O fundo Clartas Total Return teve um retorno de 2,70 negativo no mês de março, principalmente em virtude de dois books. Como eu falei, o book de taxa de juros no Japão, que teve esse prejuízo mais importante, já reduzido a sua performance, mas ainda temos posições tomadas. A gente acredita que deve retomar essa precificação ao longo dos próximos meses. E a gente teve uma importante perda ainda no nosso book de bolsa. Como eu falei, no nosso book de bolsa macro, na parte de direcional local, aqui na parte de stock picking local, composição da carteira, e a parte vendida em S&P, que a gente continua a carregar uma bolsa global, tanto S&P quanto Eurostoxx ligeiramente vendidos. Tivemos uma precificação um pouco mais negativa, continuamos a ter um call comprado em bolsa emergentes, comprado em China e vendido em Estados Unidos. Esse cross não performou bem no mês passado, é o segundo mês consecutivo, e a gente acha que tem bastante para performar ao longo dos próximos meses, dado que a gente vê um cenário de China crescendo não 5% como o mercado espera, mas 5,5% nesse ano. E o book long and short fundamentalista, que estava com um PNL positivo de mais de 30 bases no ano, acabou tendo um prejuízo de 53 bases no mês passado, virando aí a performance, agregando a uma performance negativa. O book long and short quantitativo, estatístico, teve uma performance positiva e mais uma vez mostrando aí a sua diversidade de cenário de portfólio para a composição da carteira. Mas o fundo Claritas institucional no mês passado acabou rodando 78% de CDI no seu fundo Master, 70% de CDI no seu fundo FIC,
O fundo inflação acabou rodando 1,15 de performance nominal, que também representa mais ou menos 75% do seu benchmark em uma B5. O fundo Claritas Advisory rodou no mês passado mais ou menos 55 bases positivo no mês, uma performance aí próxima a 50% do CDI no mês passado, em virtude principalmente da queda da nossa bolsa doméstica, do nosso book de bolsa doméstica. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área econômica e a área comercial inteiramente à disposição de todos para sanar qualquer dúvidas. Obrigado e até a próxima.